A igreja somos nós. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso congregar. Eu congrego em casa mesmo. Eu busco a Deus em casa mesmo. Faço minhas orações em casa, leio a Bíblia em casa mesmo. Eu não preciso estar enfurnado dentro de uma igreja. Você já falou ou já ouviu de alguém essas frases as quais eu falei ou citei agora? Você já chegou a pensar assim? Ou você é uma pessoa que tem esse pensamento? Que tem esse tipo de entendimento acerca da igreja? Acerca de congregar? Pois bem, eu quero esclarecer algumas dúvidas e te ajudar nesse sentido. Porque o radicalismo nunca levou o ser humano a lugar nenhum. Pelo contrário, nós temos histórias antigas, recentes, de frutos péssimos, ruins, do radicalismo do ser humano. Claro que alguma dessas frases que eu falei, que na boca de alguns são declarações, na boca de outros são afirmações, em algum sentido realmente é verdade. Porque congregar num lugar tóxico, em que você entra mais ou menos e sai pior, você entra pesado e sai pesado e meio, lugar tóxico onde você percebe que ao invés de somar no seu conhecimento, na sua maturidade cristã, no seu desenvolvimento como pessoa, na sua melhora como ser humano, o lugar não tem agregado esses valores à sua vida. Concordo em você pensar dessa maneira. Bom, mas é correto a gente generalizar quando o assunto é igreja? Será que toda igreja não presta, toda igreja é tóxica, toda igreja não é saudável? Eu não concordo com esse pensamento. Não porque hoje nós dirigimos uma congregação ou uma comunidade, mas eu não concordo quando a gente generaliza as coisas. Porque em todos os lugares da sociedade tem gente que presta e não presta. Tem lugares tóxicos, mas por incrível que pareça, ainda existem lugares saudáveis para que você possa congregar, ouvir a palavra do Evangelho, estar ali em comunhão com a sua família, ensinando os seus filhos o temor do Senhor. Por incrível que pareça, existem sim lugares saudáveis para isso. E hoje, no vídeo de hoje, eu quero te dar 10 razões. Na verdade, nós vamos dividir esse tema em 2 vídeos, né? Hoje eu vou falar sobre 5 razões, eu vou te dar 5 razões que mostram a importância de você ir à igreja. E no próximo vídeo, nós vamos lhe dar outros 5 motivos convincentes e importantes para você ir à igreja. Torno a dizer, não a um lugar tóxico. Não, nada disso. Mas a um lugar saudável em que você percebe que o evangelho é tratado com seriedade, sem barganhas. O evangelho é tratado de forma limpa, não é usado como moeda de troca, como trampolim para quem quer que seja. Então, eu quero compartilhar com você isso. Antes de compartilhar o texto que nós preparamos para o vídeo de hoje, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, se ainda não é inscrito, tá? Ative as notificações e ao término do vídeo,
compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe com um amigo, com um familiar, compartilhe no grupo da família, dos amigos, se você tem liberdade para fazer o mesmo, tá bom? E deixa o seu comentário, ele é muito importante, até para que a gente possa trazer outros temas que vão ajudar na sua caminhada como ser humano e também na sua caminhada cristã. Bom, então vamos lá. O primeiro motivo que eu vou dar para você, ou a primeira razão das 10, como eu falei, vou compartilhar 5 e no próximo vídeo compartilharemos mais 5. Mas a primeira razão é essa aqui, ó. Ouvir a pregação da palavra. Se a palavra de Deus é rápida, poderosa e mais afiada que uma espada, está escrito lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, então ouvir a pregação das Escrituras é vital para o seu bem-estar espiritual e eu vou mais além, não só espiritual, o seu bem-estar familiar, emocional. O ouvir a palavra de forma saudável ajuda também no nosso lado emocional, no nosso lado psicológico. Assistir a programas de pregadores na TV, hoje a gente tem aqui o YouTube, né? E muitas vezes, muitas vezes como as pessoas justificam desistir de frequentar a igreja. Elas podem estar ouvindo uma boa pregação, mas sem viver em comunhão íntima com pessoas reais. Nunca se pode realmente experimentar a ajuda e a esperança que Cristo oferece Cristo oferece à sua noiva através do envolvimento fiel em uma igreja local. Bom, hoje nós temos, por exemplo, as nossas transmissões pelo canal oficial da nossa comunidade, que é a Geração de Vencedores, Igreja Cristã Geração de Vencedores. E claro que a gente tem a transmissão e ela é muito útil. Muito útil, por exemplo, para aquelas pessoas que fizeram uma cirurgia, estão recuperando, não pode sair de casa, as pessoas que têm alguma debilidade física, as pessoas que moram em outros países e estados e que lá não tem a nossa comunidade, né? E nem temos previsão de que tenha, porque para se abrir hoje uma igreja local, a despesa é muito grande. Aluguel, energia, impostos, temos que ter um pregador saudável para estar à frente daquele ministério também. Não é tão fácil, tá? Não é tão fácil ter um pregador saudável para cuidar de pessoas, é muito difícil. É muito difícil, como diz o ditado dos antigos, é como procurar agulha no palheiro, no meio de palhas. Então, essas transmissões são importantes, mas elas não substituem o contato real. Elas não substituem. Elas são para motivos como esses que eu citei. Mas se você é saudável, você tem a comunidade na sua cidade, ainda que um pouco distante da sua casa, como é o caso nosso aqui, muitos dos nossos irmãos moram distante, dependem de ônibus, mas se você tem a comunidade local, é importante sim que você se achegue a ela para sentar e ouvir a pregação de maneira presencial. Então a primeira razão é essa aqui, tá? Para você ir à igreja, mesmo quando não tem vontade, mesmo quando tem esses pensamentos que eu citei agora há pouco, ouvir a pregação da palavra. O culto online, ele não pode ser substituído jamais se você tem a oportunidade de estar de forma presencial.
a menos que tenha essas dificuldades que nós citamos. Bom, a segunda razão para você congregar ou ir à igreja mesmo sem vontade é para participar do culto corporativo. Adorar somente a Deus é maravilhoso, mas nada pode substituir a beleza de se reunir corporativamente para adorá-lo, com outros que também têm seu espírito neles por meio da obra redentora da salvação. Jesus disse que aqueles que adoram devem adorar em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. A fim de adorar verdadeiramente a Deus da maneira que ele exige. É necessário um exame de consciência, com demasiada frequência. As pessoas pensam que a adoração está enraizada em sentir como se estivessem com Deus. E é glorioso, né? É glorioso quando você, por exemplo, está num ambiente com outras pessoas, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, como eu falei no início do vídeo, de forma saudável. Isso é muito glorioso, aquele contato, aquela energia, aquelas outras vozes adorando, louvando, é algo que fortalece também a nossa fé em Jesus. Então, está aí o segundo motivo para você poder ir à igreja, congregar, mesmo quando você não tem vontade de ir. A terceira razão é essa aqui, ó. Porque o ferro afia o ferro. Isso é o que Provérbios 27, 17 nos diz. Reunir-se regularmente com outros cristãos ou outros crentes é uma fonte de encorajamento e força. Mas saiba disso, quando o ferro esfrega contra o ferro, ele não apenas se torna mais afiado, como também causa faíscas. É apenas parte do processo. Jesus disse, da abundância do coração fala a boca. Mateus 12, 34. Quando você vive em comunidade com outros cristãos, você será esbarrado. E o que sair de você é o que está em seu coração. Deus usa nossas interações com outros para nos mostrar as áreas em que Ele quer que nos arrependamos e nos voltemos para refletir mais a imagem de seu Filho. Quer dizer, é esse contato que você tem com outros cristãos que te ajuda, claro, e ajuda também a outros a entender o que o Senhor quer moldar em nós, o que precisamos evoluir, o que precisamos mudar, o que precisamos tirar, o que precisamos acrescentar. Mas se você vive isolado, sem esse contato, como saber? Como saber? Como que o Senhor pode usar a boca de um outro irmão em Cristo se você está vivendo isolado? E diga-se de passagem, é tão chato falar determinadas coisas por telefone, é tão chato falar determinadas coisas pelo WhatsApp, não é verdade? É tão chato, até porque tem gente que não interage, não responde, não dá um feedback, demora a responder, mas quando tem esse contato olho no olho, sabe, essa conexão entre irmãos é muito importante para a sua caminhada cristã. Bom, vamos lá para a quarta razão para que você vá à igreja, congregue mesmo sem vontade, para exercer o seu dom. Essa é a quarta razão. Da pregação ao encorajamento, da hospitalidade à administração. Deus equipa seus filhos com dons para servir a Cristo. Você pode ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 12 e Romanos capítulo 12, versículo 6. Quando um corpo de igreja está saudável, seus membros percebem que fazem parte da congregação não apenas para receber, mas também para ser uma bênção. E meus irmãos, nós temos muitos de vocês que têm dons que o Senhor quer usar. Mas como que o Senhor vai usar
esse dom que Ele mesmo te deu, tá? Para você poder praticar a hospitalidade, ajudar o seu próximo, para você administrar a vida de alguém, para você demonstrar o amor pelo próximo, para você somar na pregação do Evangelho. Como que você vai poder ter consciência desse dom e exercer esse dom se você não tem se atentado para isso? Distante, como que o Senhor vai poder contar com os seus dons? Como que a sua comunidade, a sua igreja local vai poder contar com os seus dons? É difícil, né? Eu, por exemplo, não sou de ficar incomodando a ninguém. Quando alguém falta ao nosso culto de domingo, eu não pergunto para a pessoa, por que você não veio? Que eu me lembre, nunca perguntei isso. Que eu me lembre, nunca perguntei isso. Eu mando mensagem sempre para os irmãos, como é que vocês estão, como é que você está, como é que a senhora está, como é que o senhor está, qualquer coisa nós estamos aqui à disposição, mas não para cobrar a frequência ou a presença no culto. Porque, como diz a minha esposa Márcia, isso faz parte da maturidade cristã. Se eu preciso de alguém para cobrar a minha frequência à igreja, eu estou mostrando que eu não sou um cristão maduro. Se eu sou um radical com relação à frequência à igreja, a congregar, eu também estou mostrando que eu não sou um cristão maduro. Entende? Bom, vamos então para a quinta e última razão. Como eu falei, eu vou dividir o vídeo em duas partes. Hoje eu estou lhe dando 5 razões. No próximo vídeo, mais 5 razões com embasamento bíblico, tá? Para que você, mesmo sem vontade, mesmo desanimado, mesmo de repente ferido, porque você saiu de uma bolha religiosa machucado e você não está conseguindo resignificar o que é igreja. Mas como eu afirmei, procure um lugar saudável. Vá a um lugar saudável com a sua família. Não radicalize na questão, no quesito congregar. Por favor, não cometa o erro que muitos cometeram. Isso pode nos custar caro demais em todos os sentidos da nossa vida. Não se esqueça que nós estamos vivendo dentro de um corpo humano, tá? Sujeito a muitas coisas. E a nossa natureza humana, sem o domínio do Espírito Santo, ela é muito perigosa. Muito perigosa. Então, a quinta e última razão, para encorajar ao seu pastor. O coração de pastor do apóstolo Paulo vem à tona quando ele diz: agradeço ao meu Deus em toda a minha lembrança de vocês, sempre em cada oração minha por todos vocês, fazendo minha oração com alegria por causa de sua parceria no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, pois os guardo em meu coração. Filipenses capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. Você não pode ouvir a afeição de Paulo por essas pessoas preciosas que fizeram parceria com ele na divulgação do glorioso Evangelho da Graça. Da mesma forma, quando você se torna um parceiro no ministério de seu pastor, você traz alegria ao coração dele. Eu posso afirmar isso como pastor. Tá? E essa parceria não é uma parceria que tem como base só as suas doações para pagar os aluguéis, pagar a despesa, fazer um evento, um trabalho social. Não, é a parceria de muitas vezes orar pelo seu pastor, apertar a mão do seu pastor, dar um abraço no seu pastor, sentar para ouvir o seu pastor. Isso alegra o coração de qualquer pastor. Sabe uma coisa que entristece o coração de um pastor? É ver uma pessoa que ele
investiu ou quer investir, quer ajudar ela a evoluir, a resignificar o que é ser cristão, e ela mostra pouco interesse, desprezo para a dedicação desse pastor. Isso acaba com a alegria de qualquer pastor, com a motivação de qualquer pastor. Eu tenho muitos amigos e irmãos nossos em Cristo que desistiram dos seus ministérios recentemente exatamente por essa razão, por esse motivo. Ele se entregava ao máximo e não recebia nem 1% das pessoas às quais ele estava se entregando. Digo que esses que eu tenho conhecimento disso foram homens que vinham fazendo uma pregação do evangelho saudável, sem interesse econômico, sem interesse financeiro, tá? Que é o que a gente tem feito na nossa comunidade. Então, para finalizar, o texto diz, da mesma forma, quando você se torna um parceiro no ministério de seu pastor, você traz alegria ao coração dele, aumenta o amor dele por você e faz com que ele alegremente agradeça a Deus por seu serviço fiel a Cristo, que é exatamente o que nós fazemos. Quando a gente termina um culto de domingo, que a gente vê que, poxa, as pessoas se esforçaram para estar ali, quiseram estar ali, se encorajaram a estar ali para adorar, louvar, ouvir o evangelho. Quando a gente termina um culto desse, você não faz ideia da alegria que brota do nosso coração. Isso nos dá mais forças para servir a Jesus. Agora, quando a gente vê aquela galera que não está nem aí, não tem comprometimento nenhum, porque é um radical da vida, como eu falei no início do vídeo, isso é desmotivador para qualquer pastor. Espero que o Espírito Santo, através desse vídeo e mensagem, possa ter falado ao teu coração. Tá? Esse é o propósito desse vídeo. Ajudar você, alertar você, colaborar para que você repense essas ideias que se criou na sua mente acerca de congregar, de ir à igreja. Esse é o nosso propósito aqui, tá bom? Eu conto com você para comentar, para compartilhar o vídeo com o maior número de pessoas. No próximo vídeo, por esses dias, nós vamos falar das outras 5 razões. Que a bondade, graça e misericórdia do Senhor esteja sobre você, sua casa e toda a sua família.